Irmãos, a paz em Jesus. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse vídeo, que ativem o sininho de notificações e compartilhem também esse vídeo. A palavra de Deus ela fala sobre dois personagens, Abel e Caim. Quando Adão e Eva eles são expulsos do Jardim do Éden, após a restauração deles quanto à comunhão com Deus, o Senhor os presenteia e eles acabam tendo dois filhos. E o primeiro filho é Caim e depois vem Abel. Eva, quando ela teve Caim, em Gênesis 4, no versículo 1, diz que ela considerou ele como um presente de Deus. Talvez ela pensasse que Caim pisaria na cabeça da serpente, a animalia mais astuta de todo o jardim, que foi responsável, aquela serpente que foi responsável pela queda de Adão e Eva. A Bíblia nos afirma que Caim, o mais velho, era lavrador, cuidava da terra, e que Abel, seu irmão, cuidava de animais, era um pastor de ovelhas. Os dois, eles se apresentam diante do Senhor, e a palavra fala que o Senhor, ele aceitou Abel e a sua oferta, e rejeitou Caim juntamente com a sua oferta. Agora, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? A Bíblia também nos afirma que Caim trouxe frutos da terra. Já Abel, sendo pastor de ovelhas, ele oferece aquilo que ele também tinha, já que Caim era lavrador, fruto da terra era o óbvio para se oferecer a Deus. E Abel, sendo pastor de ovelhas, ele oferece a primícia ali das suas ovelhas, o primogênito das suas ovelhas e da gordura. Mas quando nós observamos o texto, eu evitei entrar no texto para fazer uma abordagem de uma forma um pouco mais rápida e simples, de simples compreensão. O Senhor ele rejeita o fruto do campo, o fruto da terra de Caim e aceita aquela oferta, aquele animal que foi oferecido por Abel. Deus odeia o fruto do campo? É isso que significa? O fruto da terra? Deus não gosta disso? Não, isso não é uma verdade. Se nós dermos uma olhada no Pentateuco, ou seja, ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós iremos ver que muitas ofertas eram frutos do campo, eram coisas do campo, coisas da terra, flor de farinha, amassada, tinha um monte de coisa que era aceita como incenso ao Senhor, era totalmente agradável. A grande questão, e nós vemos isso claramente lá no texto, é que Deus ele atenta para o coração do ofertante e depois sim ele atenta para a sua oferta. Ou seja, o coração de quem oferta, no caso aqui Caim e Abel, o coração deles dois, a diferença que havia entre a sinceridade de um e a sinceridade do outro, a vida de um e a vida do outro, fez toda a diferença. O que nos diz a palavra lá em Gênesis 4, no versículo 5? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Já no versículo 4 diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Logo nós vemos que existe uma ordem. Deus ele primeiro atenta para o coração do homem, para as reais intenções do homem e depois sim para a sua oferta. A oferta aqui não foi a questão. Não é que a oferta de Caim era desagradável, não. Ela era agradável. O que não era agradável era o coração de Caim. Esse mesmo tipo de oferta do fruto da terra foi aceito durante todo o Antigo Testamento. Mas o coração de Caim não. Esse tipo de coração. E aí você pode dizer, Alan, mas como assim? O texto de Gênesis ele não diz se Caim era bom, era ruim. Depois ele ficou decepcionado e se enfureceu, e a palavra diz isso, que o semblante dele mudou e que aí ele quis matar o irmão dele. Mas e antes? Será que Caim era alguém ruim? A Bíblia nos fala algumas coisas. A palavra diz assim, lá em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 11. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejais como Caim, no verso 12, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então aqui, irmãos, está bem claro. O texto aqui da Bíblia, ele mostra que as obras de Caim eram más. Ele fazia coisas erradas, ele era uma pessoa que não estava agradando a Deus. A vida dele não agradava a Deus. A Bíblia não vai entrar aqui, a Bíblia não é um diário. Ela não entra em detalhes acerca do que especificamente Caim fazia. Mas diz que as obras dele eram ruins e que ele era do maligno. Ou seja, o adversário já tinha tomado o coração dele. Já Abel era o oposto disso. No mesmo texto nós podemos entender claramente que, e lá no versículo 10 diz que aqueles que são filhos de Deus, eles fazem o que é oposto aos filhos do diabo e praticam justiça. Abel era um homem justo. As obras dele não eram como a de Caim.
O texto ele diz, não como a de Caim, a dos filhos de Deus. E o próprio Senhor Jesus testemunha a favor de Abel e diz que ele era um homem justo diante dele. Em Hebreus 11:4 diz que Abel era um homem de fé. Então, irmãos, a diferença toda é o coração. E aqui eu quero chegar na seguinte situação. Buscamos, oramos, pagamos um preço, e tudo isso é feito diante do Senhor. Só que quando nós chegamos no nosso quarto, na nossa casa, no seu quartinho de guerra, no monte, onde quer que você esteja ali fazendo o seu devocional, você pode entregar oferta de animais ou pode entregar as coisas da terra. Seja qual for a tua oferta, louvor, adoração, o que for que você apresentar diante do Senhor, Deus primeiro vai atentar para o nosso coração. Isso serve para mim, isso serve para os irmãos, para todos nós. Deus, ele procura os corações sinceros. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe realmente qual é o motivo pelo qual estamos buscando Ele. Ele sabe realmente o que há dentro de nós. Nós não escondemos nada do Senhor. Nós não podemos esconder nada de Deus. Então, quando tu se apresenta ao Senhor, será que nós temos nos apresentado como Caim ou como Abel? Até as motivações eram diferentes. Caim só queria aprovação. Abel queria adoração. Será que você tem buscado que nem Caim só aprovação? Não, eu quero saber, eu entendeu que havia um Deus e um relacionamento com Deus que era muito mais importante do que apenas aceitação, simples aceitação. Ele queria se relacionar com Deus, ele queria ser agradável ao Senhor. E ele foi agradável. Ele se tornou agradável. Todos os dias nós depositamos uma oferta diante de Deus. Todos os dias. Mas será que as nossas obras, porque o homem ele é justificado não só pela fé, mas também pelas suas obras. Abraão ele creu, mas ele levou o seu filho lá no monte, crendo, e isso lhe foi imputado por justiça. Será que as nossas obras diante de Deus, como que elas têm sido? Porque eu vejo as pessoas reclamando muito, é comum as pessoas culparem a Deus. Como culpam ao Senhor. Inclusive, quando Caim mata Abel, ele se revolta contra Deus. Deus fala, olha, onde está o teu irmão Abel? E ele fala, eu sou o tutor do meu irmão? Ou seja, eu que tomo conta dele agora? Tamanha revolta e o ódio que ele tinha para com Deus. Eu acho que é muito cômodo e muito fácil a gente querer imputar ao Senhor culpar ao Senhor das nossas falhas. Devemos ver a nossa parte, aquilo que nós estamos fazendo ou não estamos fazendo. Será que você tem entendido realmente? O Senhor ele sempre vai atentar primeiro para o seu coração. Não vai atentar primeiro para as suas palavras, não vai atentar primeiro para as suas campanhas, não vai atentar primeiro para os seus propósitos. A primeira coisa que ele vai olhar é para dentro de você, para o seu coração, para o meu coração. Ele olha para dentro de nós. A palavra diz lá em Apocalipse, eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente, assim porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não está nem frio, desistindo logo, e não está quente, lutando. Não dá para poder ficar 60%, 50%. Não, tem que ser 100%. Ah, mas eu caí. Levanta e volta para 100%. Ah, mas eu errei. Levanta e volta para os 100%. Não dá para ficar. Se você tiver 99%, você já não está no nível que Deus quer. Quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, ele diz, olha, ser tu perfeito. É difícil, mas é uma luta. A gente tem que buscar essa perfeição. Em Deus, é claro. Porque de nós mesmos não temos nada. Não adianta, irmãos. Deus ele não se agrada de sacrifício. Isso pode vir a ser algo aceitável, agradável a Deus, se o nosso coração também for. Lá em Isaías 1, no versículo 11, diz assim, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. De que serve? Jejuar igual um desesperado, campanhas igual um desesperado. Você pode fazer sim, não estou dizendo que é errado não. Só que o principal é o seu coração. Então a gente tem que atentar para isso, para o que está dentro do nosso coração. A cura é a nossa. Foque em você. Foque na sua restauração. Tem muita gente não curada. Na verdade, todos nós precisamos de cura. Todos. Eu estou dentro desse pacote também. Alguns estão mais curados, outros estão menos. São várias camadas, vários níveis. Busca a sua cura. Mas procura apresentar-te a Deus aprovado. Tá bom, irmãos? Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.